tarde, pessoal. A maioria da galera aqui do grupo de computação musical, a gente é orientado pelo Marcelo. Obrigado pela presença de vocês aí. Tem alguém da elétrica aqui? Alguém da elétrica? Você me ajuda então com o PLL. Hoje eu vou falar de Phase Lock Loop, que é uma ferramenta originalmente da engenharia de telecomunicações, que pode ser usada para várias coisas, inclusive para detectar a frequência fundamental de sinais de áudio, uma vez que ela é utilizada para demodulação de sinais de frequência modulada lá em telecomunicações. Eu tentei fazer uns slides aqui o mais bonito possível, slides os mais bonitos possíveis, porque o último cara que apresentou aqui não tinha nem slide, entendeu? Então a gente não quer deixar uma impressão ruim no grupo. Então eu peguei um negócio coloridinho aqui, é em inglês aí, desculpa, mas é que ela ficou tão coloridinha que teve que ser esse. Então esse aqui é só para revisar, está emocional de básica, aí todo mundo sabe o que é amplitude, o que é o período, a frequência, o nível DC, que está chamado de shift vertical aqui, e o de fase aqui. Esse aqui é o mais importante para agora, que a primeira parte do PLL consiste em estimar a fase do sinal. Então se alguém não lembra o que é uma dessas coisas aqui, por favor, pode falar que eu explico de novo. E isso aqui é só para falar um pouco do que é o lance da frequência fundamental e os instrumentos que eu estou interessado para esse trabalho. Eu estou trabalhando especificamente com análise de sinal de guitarra, que é um instrumento de corda, então obedece aí, os sinais gerados são harmônicos, né? Tem os modos todos aí, que são múltiplos de uma frequência fundamental, que é essa primeira, que está relacionada aí com o complemento da corda, então dependendo de onde você aperta no instrumento vai gerar uma frequência diferente. Muito avançado sobre isso aí. E claro que essa coisa pode ser utilizada com qualquer sinal de áudio, por mais inarmônico que ele seja, vai gerar uma informação lá que no final das contas vai ser utilizada em algum efeito, em algum processo de síntese e vai gerar um som qualquer. Agora, isso aqui funciona melhor, o efeito que eu tenho interesse funciona melhor para instrumentos harmônicos. No caso, a guitarra cai nisso aí. Sopro também, porque obedece as mesmas coisas, está no YouTube, por aí vai. Então, só para deixar avisado aí qual que é o interesse e o cenário que funciona melhor. Então, motivação para detecção de frequência fundamental, né? A gente pode pensar em várias aplicações, algumas óbvias aí. Por exemplo, sintetizar sinais com a frequência similar a detectada. Isso está ligado, por exemplo, com fazer conversores aí de áudio para MIDI, né? Então, isso que não quer aprender a tocar teclado, sei lá, alguma coisa do tipo, pode usar um negócio desse para vai tocando notas. Né? Isso aqui funciona melhor com sinal com solo, né? Com melodias, do que com acordes. A gente trabalhando com acordes às vezes é bem mais complicada a conversa. A ideia aqui é para trabalhar com melodia. Então, essa é uma aplicação aí, óbvio, uma primeira que a gente pode pensar. E outro tipo de aplicação é pensar em efeitos de áudio, né? Que vão utilizar essa informação da frequência fundamental para alimentar o processo que vai fazer esse efeito. Então aí tem essa linha de efeitos que chama Audio Driven Effects, efeitos baseados no próprio áudio que está entrando. Também pode ser chamado de adaptativo, talvez, vocês entenderam. É o fato de utilizar a informação do áudio que está entrando como algum parâmetro na técnica utilizada para fazer efeito, para fazer síntese. E aí vai. E eu estou interessado em separar os sinais em bandas centradas em múltiplos dessa frequência fundamental. Eu estou trabalhando com essa técnica que é a decomposição AM/FM de sinais, e aí depois, posterior processamento, né, tanto da informação AM quanto da FM, ou só de uma, e depois ressíntese do sinal. Então, no final do semestre aí, alguma coisa próxima de junho, eu vou dar mais um seminário, que é meio que uma continuação desse trabalho, não percam. Inclusive, esse seminário de junho está atrelado com todas as assinaturas que vocês estão recebendo agora aí nos nossos seminários. Quem não vier nesse aqui, está cancelado. Acho que eu falei tudo nesse slide. Pô, tá faltando lá em cima, né? Tá, então, só pra gente, sei lá, aquecer um pouco. Isso aqui tem um monte de vagalume. Alguém sabe o coletivo de vagalume? Coletivo? Coletivo de vagalume. Tipo molho, ó, coletivo de chave, coletivo de vagalume. É enxame, não sem graça mesmo, porque já é o diabetes. Então, aqui é o seguinte, os vagalumes estão acoplados, né? Então, é esse nome em inglês aí, é entrainment. Eu não sei se tem uma tradução, alguém sabe uma tradução para entrainment? Não tem, né? Então eles são, sei lá, o nome que eu acho melhor para isso é acoplado. Então isso significa que está todo mundo se influenciando, né? Não é só um que manda e, sei lá, um processo. Então,
todos se realimentam, podemos pensar assim. E no caso musical, a gente pode pensar que improvisadores interagindo é um caso de entrainment também. Essa aqui é a Orchestra Errante, estou ali. Orchestra Errante, para quem não conhece, é uma orquestra de improviso livre, ali na ECA, a gente se reúne, tem feito um trabalho faz bastante tempo. Esse semestre a gente vai se apresentar aí também em 2 ou 3 ocasiões, eu divulgo para vocês quando eu souber exatamente o que vai acontecer. E tem o caso do PLL, que é um caso de sincronização. Então, sei lá, tem gente que sincroniza o amor, o amor também, mas o humor de acordo com a lua, sei lá, o nosso próprio ciclo de sono, com tarde e com escuro, claro, sei lá. Isso é a sincronização, a lua está lá de qualquer jeito e a gente se sincroniza com a lua. E no caso, sei lá, a dança é um exemplo aí artístico de sincronia, né? Quem está dançando se sincroniza com a música, toca a música, e a música está lá. Não vai mudar porque tem alguém dançando ou não. Ou muda, né? Sei lá, dá para entrar em discussão filosófica também. Então, para agora falar sobre o que importa, isso aqui é um dial, né, de um rádio, que você seleciona a frequência da estação que você quer. Então a gente vai começar a falar aí de telecomunicações, frequência modulada e tal, que é onde apareceu essa questão aí do PLL, né, que é a ideia do phase lock loop, que é você sincronizar com a fase de um sinal que está entrando, para assim poder descobrir, saber a frequência e a fase do sinal. E a ideia original é reproduzir, né, ressintetizar, simular localmente, com um oscilador local, um sinal que tenha sido transmitido aí em frequência modulada, que vai estar contaminado. Então você quer entender qual que era a frequência da portadora desse sinal. A frequência da portadora a gente sabe, no caso de estar sintonizado numa rádio. Então a partir da sintonia, sabendo essa frequência portadora, a ideia é sincronizar com esse sinal para descobrir a modulação em si, né? Qual que é a variação da fase, que é a modulação. Tá? Então o esquema do PLL tem esses 3 blocos principais aí, né? Aqui é o sinal que está entrando. De novo, desculpa, tá em inglês, eu só peguei a figura de um dos principais deles aí. Então tem esse primeiro bloco, que é o detector de fase. Isso aqui geralmente é um multiplicador, vou mostrar como é que funciona. Aí tem um cara que vai filtrar esse erro, né? Esse desvio de fase, e isso vai alimentar um oscilador local, para que localmente esse sinal seja gerado imitando o sinal que veio. E também essa informação ela volta aqui no loop, né? E retroalimenta lá para que essa comparação seja feita a todo momento e a coisa, a fase lá e a frequência elas variam no sentido de diminuir a diferença entre o oscilador local e o sinal que está entrando. Então tem essa comparação da fase, que vai indicar um erro da diferença das fases do sinal que você está gerando, do sinal que está chegando, e o VCO, que é o voltage control oscillator, que é o oscilador local, ele varia, né, ele é forçado a variar na direção de reduzir essa diferença de fase. Então, primeira parte da estratégia, estimar a fase, supondo que a gente sabe a frequência. No caso de receber um sinal de rádio, a gente sabe a frequência, que é a frequência da portadora da estação que a gente quer ouvir. Então, né, o sinal de entrada, esse R aí, tem uma frequência F e uma fase φ. E o nosso local ele vai ter essa mesma frequência F e uma fase beta. Então aqui tem um outro diagrama aqui. Então o que acontece? O primeiro bloco lá, que é o detector de fase, ele é um multiplicador, né, como eu tinha falado. Então a gente está multiplicando esses 2 sinais aqui, e a gente sabe de trigonometria básica lá, das formulinhas todas, a gente multiplica cosseno de x vezes cosseno de y, é metade do cosseno da soma, mais metade do cosseno da diferença. Então, a gente tem esse sinal que é, somando essas 2 fases aí, a gente tem tudo isso aqui e a diferença está aqui. Então, se a gente tem um filtro passa baixa, a gente arranca essa parte de frequência mais alta dessa multiplicação e sobra só esse cara aqui, que é o meio do cosseno dessa diferença de fase. Então, se a gente tem um processo que maximiza esse cara aqui, o máximo disso aqui é quando esses caras são iguais, é quando tem 0 aqui dentro. E o caso que esses caras são iguais é o caso que interessa pra gente, porque a gente está procurando a fase do sinal que está chegando. Né? Então, a gente tem esse caso aqui, o PLL, justamente como um oscilador local que adapta a própria fase para maximizar essa multiplicação aqui. Por isso que tem aquele bloquinho com o integrador ali, é uma estratégia de maximização, hill climbing. Como que é hill climbing? Escalação de montanha. É uma estratégia que vai maximizar esse carinha aqui, para que a gente ache
a fase do sinal que está entrando, que a gente sabe a frequência. Compreensível? Tranquilo aqui, né? Então tá, então essa é a primeira parte da estratégia, supondo que a gente sabe a frequência. Ah, tá. Não era isso que eu ia perguntar. Então essa suposição vai ser eliminada. Vai ser eliminado, porque no caso do sinal de áudio a gente não tem uma estação que a gente conhece a frequência. Mas qual que é a beleza da coisa? Para a segunda parte da estratégia, que é justamente a estimativa da frequência, a gente quer adaptar a frequência e a fase do oscilador local, nosso aqui do PLL, para as mesmas do sinal de entrada. Então, isso tudo aí vai funcionar se a gente entender que uma rampa, na expressão da fase, ela está ligada com uma alteração da frequência que é proporcional a essa tangente aí daqui da informação da fase, né? Frequência integral da fase. Então, por exemplo, aqui, se a gente tem uma fase que ela varia de acordo com o tempo com essa constantezinha C aqui, e ela tem outro B constante, isso aqui vai ser a mesma coisa, se a gente tem um oscilador com isso aqui de fase e uma frequência F, isso aqui é a mesma coisa do que um oscilador com uma frequência F mais o C, que é essa tangente aqui, e o Bzinho que já estava aqui. Certo? Frequência derivada da fase. Frequência derivada da fase, desculpa. Derivada da frequência. Derivada da fase. Vou mudar isso aí depois, antes de subir lá para o site. Tá. Então, baseado nisso aqui, a gente pode fazer dois PLLs, um alimentando o outro. Então, o primeiro estimula uma fase auxiliar, que vai gerar uma coisa lá, uma expressão para a fase, que vai embutir na mesma esse valor da diferença de frequência do oscilador local com a do sinal que está entrando. Então, ela vai ser utilizada para corrigir a diferença de frequência que a gente tem entre o oscilador local, o do PLL, e o do sinal que está entrando. Então, o que era antes, esquece isso aqui, né? Antes tinha só esse carinha de cima aqui. Então, mete o sinal, multiplica pelo oscilador local, faz a filtragem para eliminar a parte mais alta, acha aqui as fases iguais, e isso aqui gera a informação que vai alimentar o oscilador. Então, o que acontece? Aqui é um processo muito parecido. A gente tem aqui o sinal que está entrando, a gente tem aqui tem uma frequência FR, frequência do sinal que está entrando que a gente não conhece. E a gente tem no nosso oscilador local uma frequência F, que é a frequência quiescente, né? Aqui começa a operação. Quanto mais próxima for, mais rápido vai ser a convergência do PLL. Então ele tem uma frequência própria F, e esse processo que a gente já viu no slide anterior, ele vai gerar essa informação, e essa informação, como no caso aqui, a princípio FRzinho e esse F são diferentes, vai gerar alguma coisa aqui que não é só a fase, mas que tem também embutido nela essa diferença de frequência. E isso vai entrar como informação de fase para o cara de baixo. O mesmo sinal de entrada está entrando aqui, está sendo comparado com esse cara de baixo. Essa filtragem acontece do mesmo jeito que a gente viu, tem a mesma coisa acontecendo aqui. Então a frequência desse oscilador local, ele vai ter essa mesma F desse cara que tinha aqui, mais a fase do cara que tinha aqui, só que mais essa informação de fase, essa fase, esse θ1 que está aqui é porque ele está sendo somado com a primeira estimativa. E a segunda estimativa, que é a do PLL de baixo, também está aqui, θ2. Que é esse sinal aqui, ó. A soma das fases é esse sinal que está alimentando esse oscilador aqui. De modo que esse oscilador que está aqui dentro, ele fica com a frequência local que tinha sido escolhida, mais essas duas fases. Então, somando essas duas aqui, ó, vindo nessa expressão aqui, a gente tem lá o RT que a gente já viu, aí tem essa primeira fase, que ela vai ser, a tangente dessa primeira fase, ela está embutida aí, essa diferença de frequência do local com o que está entrando, né, FR menos F, e ela tem lá também esse Bzinho que é da estimativa de fase que já aconteceria. Então, a hora que a gente soma essas duas fases, a gente vai ter esse cosseno, esse oscilador aqui, que é essa expressão grandona, só que a fase do primeiro, ela tem esse cara embutido. A hora que a gente põe na expressão, esse cara aqui vai sumir com essa subtração. Ele sobra só a frequência do sinal de entrada, mais a fase que tinha sido estimada, mais a fase do oscilador desse segundo PLL aqui. Então essa fase do segundo PLL, ela está convergindo para φ, que é do sinal original, menos o Bzinho que foi estimado aqui. Então, a hora que a gente junta esses dois PLLs, um corrigindo a informação do outro, a gente consegue chegar tanto na fase quanto na frequência do sinal transmitido. Faz sentido?
Então isso aqui é só para mostrar a ideia original, como é que é o funcionamento básico do PLL. E agora eu vou falar um pouquinho de como trazer isso para o contexto de analisar o sinal de áudio. Primeiro, por que é interessante essa ideia do PLL? Porque é um algoritmo eficiente, então ele vai ser computado amostra por amostra. Até o cara aí que trouxe essa técnica, implementou, disponibilizou o código, que é o Zoser, que é o editor lá do Daphnis, para quem conhece. Fez alguns experimentos lá em computador desses baratos aí, super Raspberry Pi da vida, e teve resultados legais. Então a coisa é eficiente e a ideia é fazer com que seja robusto a ruído, né? Porque no caso do PLL lá, ele faz análise de um sinal sinusoidal, bonitinho, modulado, e no caso de áudio não, porque qualquer coisa, né? Então tem que ser robusto a ruído. Quando você vai projetar um PLL, os principais pontos para se preocupar são a faixa de frequência que ele vai operar e a capacidade dele de tracking, né? De acompanhar as variações do sinal. E é sempre fala trade-off? Quem português trade-off? Uma negociação? Como é que trade-off em português? Não tem. Troca? Balanço. É sempre um balanço, né? Se você deixa ele muito rápido, ele, sei lá, você vai entrar muito ruído também. Se você filtra muito, você não consegue acompanhar direitinho. Vamos ver aqui pra frente. E o que ele propõe aí é um pré-processamento do sinal para ter um envelope constante, para facilitar aí na parte da hora que o sinal entra para o PLL. E ele também tira uma outra informação que é um indicador de sincronia. É um cara que vem aqui de baixo depois dessa quadratura. Então, nesse esquema do PLL do Zoser aí, pensado para áudio, uma ou outra diferença. Então aqui é o sinal original que está entrando, no caso, vou mostrar aí da guitarra e tal. Aqui tem esse envelope, esse pré-processamento aí para envelope constante. Então esse sinal que está entrando, o X, que é o que vai entrar no PLL, esse cara aqui, ele vai primeiro ser filtrado para ficar de 20 até 1,5 km. Ele fala, bom, se a gente quer pegar a fundamental de um sinal de áudio, até 1,5 km tá legal, não vai ser mais alto do que isso, né? Então vamos deixar de 20 até 1,5 km. Então tem essas duas filtragens básicas aqui e tem esse pré-processamento do envelope constante. Então isso aí é o inverso do envelope do sinal, né? O envelope do sinal é a informação que é o smooth do sinal de áudio, né? Então, é o envelope de amplitude do sinal. Então é utilizar essa informação do envelope para fazer com que ele seja um envelope constante. Essa é a primeira pedacinho do sinal de entrada ali. Agora é o seguinte, o sinal entrou aqui, daqui para frente é o PLL que a gente, mais ou menos o PLL que a gente já viu nos outros slides ali. Aqui tem esse ganho, que é o ganho do loop. Para quem já estudou esse sistema de controle, vai entender um pouco melhor, porque isso aqui é um sistema retroalimentado, então tem preocupações de estabilidade, tem preocupação de faixa de frequência do funcionamento, tudo isso como qualquer sistema retroalimentado. Então esse ganho está aqui, é a parte proporcional, né? Esse é o PLL tipo 1. Tem PLL, tem outros tipos de PLL que vão ter outros ramos, por exemplo, um ramo proporcional, um ramo integral, que seria um controlador PI, pode ter um derivativo, por aí vai. Mas vamos com esse aqui. Então tem esse ganho aqui no loop, que é uma coisa que a gente não tinha visto ainda. Aqui é o oscilador local, que a gente já tinha visto, e aqui é o filtro passa abaixo, que a gente também já tinha visto. Só que aqui é o seguinte, como estava falando, existem PLLs que são de outros tipos ou outras ordens. Então, uma das possibilidades de alterar o PLL é colocar ramos a mais. Então aqui, ó, antes do filtro, você pode abrir ramos paralelos aqui ou com ganhos diferentes, ou então colocar ramos que sejam integral ou que sejam derivativo, e aí você vai ter diferentes aspectos de controle. Aqui, a sacada do Zoser foi fazer isso de uma maneira de fazer uma outra coisa e ter um resultado parecido. Então, ao invés de colocar ganhos, ramos aqui antes, no filtro, ao invés de usar um passa-baixa, ele faz um shelving, que é ele chama de shelving a combinação de um bypass com um passa-baixa. Então, a função de transferência desse cara aqui, ele vai ser o que representa um bypass, né? Então é como se estivesse abrindo um ramo aqui dentro do filtro.
mais a expressão aí do passa baixa, que é o filtro original do PLL. Né, então em frequência 0, que no Z igual a 1, vai ter um ganho DC de 2 aí para frequência 0, no DC. Tá, então, e aí é o seguinte, aqui tem a expressão, o H é a malha, né, é o circuito fechado. Isso aqui está aqui por duas coisas. São para mostrar a equação do projeto, porque depois dá as equações aí para quem quiser implementar isso aqui e tal, bonitinho, que são baseadas naquelas informações lá que eu falei que são importantes, que é a frequência de operação, a faixa de frequência de operação, o ganho, a questão do tracking. Então isso tudo vai depender desse ganho aqui e dos parâmetros da frequência de corte do filtro e do fator de mérito do filtro. Daqui a pouco vai ter slide sobre isso. Então a expressão por o filtro ali do loop, que é talvez a parte mais importante do PLL, vai ser o bypass mais a expressão do filtro, que é as constantezinhas. É um filtro de segunda ordem, de 0,2, mais 1 mais a 1 mais a 2, blá blá blá. Não sabe disso. E a FT da malha, que é a malha fechada, porque você poderia pegar só do caminho direto ou só do erro, né? Então o KD esse ganho KD, ele vai influenciar na faixa de frequência, né? Só para lembrar. E ele está aqui e está aqui nessa expressão junto com todos os coeficientes que tem as equações ali para frente, como chegar neles. Então aqui é o seguinte, ele tira as informações da seguinte maneira. Esse XD, que é o sinal que está depois do ganho, é normal, é a multiplicação do sinal que está entrando com o do oscilador local, multiplicado pelo ganho do loop, que é o KD. Aí, a frequência, que é o que vai alimentar o oscilador local, ela vem da convolução com esse filtro aí, né, normal, assim como tinha no outro PLL. Então sai essa informação de frequência que vai entrar direto aqui na frequência desse oscilador local. E a frequência fundamental, ela vem da convolução só com o pedaço do passa baixa que está dentro daquele filtro ali. Então, para tirar essa informação do F0, ele desconsidera a parte do bypass. O bypass ele só é utilizado aqui como se fosse para simular um ramo a mais. Então, é o jeito que ele encontrou para dar mais robustez aí no PLL para áudio. Faz sentido por enquanto? E agora a gente vai falar... Deixa eu ver se tem slide ou não. Não tem slide. E aí a questão esse LI é um lock indicator, que é simplesmente você faz uma quadratura desse sinal que está entrando aqui. Então você multiplica os dois e faz aquela filtragem. E você vai naquele mesmo esquema da parte de cima do loop, só que aqui você está fazendo essa multiplicação com o cara que vai ser a quadratura. E dessa modulação de quadratura, que é ainda outra técnica de engenharia de telecomunicações, você vai tirar um número que vai representar o indicativo de lock. Quanto maior esse número, mais sincronizado está o sinal. Isso é interessante primeiro para análise, né, para saber se está funcionando o seu sistema. E também dá para utilizar de maneira, né, musical, artística, diferentes tipos de efeitos que consideram quão sincronizado está o sinal. Isso pode ser utilizado para essa caixinha de quadratura. Aqui, ó, esse sinal que está saindo daqui, ele é idealmente uma cópia daquele xzinho. Então, se coloca em quadrado, então o que era um seno, por exemplo, vai virar um cosseno, porque você está, né, defasando ele em 90 graus, e aí você vai multiplicar esses dois sinais aí, e no caso, ao invés de estar buscando minimizar, que é o caso de achar as duas fases, você vai buscar maximizar. Você vai analisar esse número, essa multiplicação aí vai idealmente do seno multiplicando com o cosseno. É só uma métrica, é só um jeito de olhar. Mas como é calculado? Não, é só essa multiplicação. Então, por exemplo, no caso do PLL original, multiplicação de um seno por um cosseno. É só isso, é só para derivar o número. E também tem isso aqui que é para evitar flickering. Como é que é flickering em português? Oscilação. É evitar muita oscilação desse sinal de lock. Então ele faz isso, não sei, acho que para ajudar na robustez também, na medição. Acho que é só um jeito de trazer essa informação para cá e poder analisar ela de uma maneira sem filtrar. Qual é a expressão dessa caixinha? Não, essa caixinha aqui é só um filtro. Não, ela defasa o sinal, é só uma defasagem do sinal. É só uma defasagem do sinal. É um delay de frequência variável, a frequência vem de onde? Deixa eu pensar como é que é a expressão para isso aí.
Não, porque a minha dificuldade é que aquilo é um sinal de áudio. Você faz que aquilo era um seno, você podia calcular o cosseno como raiz de 1 menos seno ao quadrado, mas não é isso. Tá. Então não é assim que é implementado. Eu não sei, estou pensando na expressão para isso. Não sei exatamente a expressão para essa caixinha. Eu vou dar uma olhada, depois a gente conversa na reunião sobre isso, eu não sei exatamente como que é. Mas enfim, tem essa ideia da modulação em quadratura também é muito utilizada em telecomunicações, deve ter, sei lá, muita coisa falando sobre isso. Eu vou dar uma olhada e a gente conversa sobre isso. Tá, então aqui são os parâmetros do passa-baixa lá de dentro do LF, da caixinha LF. O KD é esse ganho no loop, que vai controlar a faixa de frequência do PLL, a visão da frequência de corte da malha fechada, que é aquela expressão que estava aqui embaixo. Aí o FPCzinho é a frequência de corte do filtro, que vai controlar o ataque do PLL, quão rápido ele é. E tem o fator de mérito do filtro também, que vai controlar o tracking, né, o acompanhamento. Então, quanto menor for esse valor, o fator de mérito, ou seja, quanto mais fechado for a banda dele, menor vai ser o overshoot. Aqui tem uns grafiquinhos que os outros colocam para um exemplo que ele estudou lá. Então, aqui, ó, quanto maior o ganho, mais frequência. Quanto maior o ganho, mais frequência entra na faixa de operação do PLL. E quanto menor o fator de mérito, ou seja, quanto mais fechado for o filtro, menos overshoot vai ter. Então aqui, esse comecinho aqui, só o comecinho do sinal está amplificado aqui. Então para que maior tem um overshoot maior. E aqui esse outro pedaço mostra essa transição aqui, ó. Ele vai de, sei lá, de 800 para 100 Hz, alguma coisa assim. 800 para 80 Hz, alguma coisa. Ele vai descer aqui, então no caso do gate, que é muito overshoot, ele desce e aí depois que ele volta. Isso aqui é a ideia do controlador PI, né? Se você coloca uma parte integral, ele acompanha melhor, tipo esse azulzinho. Então isso aqui são os parâmetros do filtro, o ganho no loop, a frequência e o fator de mérito do filtro, especificações básicas do filtro passa-baixo. E aqui, né, são as equações aí para os coeficientes do filtro. Depois quem quiser pode dar uma olhada. Mas tem também código dos outros, e com tudo isso já automatizado, só explode e gera tudo com você. Tá, agora aqui eu vou mostrar alguns experimentos baseados em um sinal de guitarra, uma melodia, que é essa aqui. Volume da caixa? Tá aqui, tá no meio. Você mexeu alguma coisa depois que a gente testou? Não. Estranho. Opa, tá querendo isso aí. Eu acho que os fica aí comendo, né? Então tem um bend, a nota volta e depois tem um vibrato. Que é isso aqui, né? Tem esse bendzinho, aí volta, aí tem esse vibrato. É isso que está acontecendo. Aqui embaixo está fundamental, né? Todo mundo traduz o bend e o vibrato para esse espectrograma aqui? Vou colocar e voltar para o espectrograma e ficar mais emocionante. Certo? Então tá, isso aqui é o sinal original. Aí aqui é um teste que mostra que o PLL não acompanhou. Ele deu esse, sei lá, solavanco aqui nessa. Subiu bem, mas aqui ele foi para o próximo harmônico. Possivelmente nessa passagem que o segundo harmônico é um pouco mais intenso. Então ele pulou para o próximo harmônico. Isso aqui aconteceu porque tinha muita frequência. O KD não estava baixo o suficiente. Então muita frequência entrou na análise. E ele passou lá para o segundo harmônico. Então, e aqui ele não acompanhou até o final, não sei, não estava intenso o suficiente. Isso não parece ser o segundo harmônico, parece ser o primeiro mesmo, né? Não, está aqui, né?
Segura muito um pouquinho, né? Parece que daí ainda é um transiente. Será? Tá, então aqui ele não subiu. Parece como uma faixa bem cheia, assim. Tá, claro. tá. O segundo harmônico está aquela distância. Aqui transiente ainda. Então aqui, então ao contrário, então não tinha frequência o suficiente entrando. Então isso possibilitou um sinal limpinho, ó, vocês veem que a linha tá linda. Mas não tinha frequência alta o suficiente para pegar essa subida rápida. Então ele parou aqui no transiente só depois que ele chegou lá. É isso que está acontecendo aqui. E também aqui, ele não conseguiu continuar acompanhando. Ele já desceu para cá, veio para zero. E só depois na volta do bend no vibrato que ele voltou a acompanhar. Essa queda tem a ver com aquela compensação de amplitude lá do KT. Fiquei pensando, para que precisa daquilo? Se a entrada não se parecer com uma senoide com uma amplitude cheia, o método não rastreia direito, é isso? A faixa de frequência, o que determina é tanto a frequência de corte do filtro quanto esse ganho no loop. Esse ganho no loop ele vai adequar o sinal para que a retroalimentação... O ganho do loop é aquele 1 sobre o... O ganho do loop é o KD. Esse cara aqui. Ah não, qual que é aquele... Esse KD aqui, é o ganho do loop. Isso aqui é a parte proporcional do controle. Então, o controle poderia ser, quando não tem... A compensação de amplitude está no CE. Isso aqui é só para deixar o sinal com envelope constante para facilitar a análise, para não ter um sinal que oscila demais, coisa. É um pré-processamento para facilitar a análise depois do sinal de áudio. Eu queria ver se o que acontece no final daquela nota é o decaimento da amplitude. É normal. Sim. E quer dizer, nesse momento, então, aquela caixinha CE vai estar aplicando um ganho maior. Talvez ela esteja aumentando o nível de ruidosidade dessa nota. À medida que a nota vai morrendo, você joga a amplitude para cima e você, de algum modo, aumenta a proporção do ruído, sei lá, perturba a relação sinal-ruído. Legal. Aquilo é parecido com um tipo de branqueamento, só que ao invés de ser do espectro, é do sinal RMS. Tá. Pergunta do RMS. Vou uma nota aqui, vocês podem ouvir de novo. Fala, tio. Você tem um gráfico que mostra também esse indicador de R paralelamente, porque agora você... O LI. FO, eu não gerei nenhum gráfico de LI aqui, eu poderia ter gerado, é verdade. Sabe porque você claro, falou claro. Eu até estou pensando em efeitos baseados nesse lock aí. Você de repente distorcer o sinal baseado em quanto que ele está sincronizado, alguma coisa assim, sabe? Eu vou pensar melhor nesse tipo de coisa. De repente a gente até pode conversar depois e pensar em alguma coisa junto. Mas eu acho que essa informação aí esse indicativo da sincronização pode ser bem explorado, eu acho. Vou pensar. Eu vou botar a nota que vocês ouvem 3 vezes o som. Configura. Tá. Aí tem esse próximo exemplo. Que ele, muito ruído aqui no transiente, um sinal um pouco mais ruidoso. Aqui tem alguns solavancos e tal, e também não acompanhou. Acho que isso pode estar ligado também com a parte desse pré-processamento do envelope. Legal, não tinha pensado nisso. Eu vou analisar por aí. E também aqui nesse caso não conseguiu acompanhar o final do primeiro bend e aqui até que acompanha a descida. Não sei, ele acompanha bem a descida e não acompanha bem a subida do bend, né? Vou pensar nisso também. Aí, nesse próximo exemplo, ele está indo quase até o final do bend. E aí, assim, tem uma coisa, né? Essa volta do bend, ela tem um certo palhetada, né? Deixa eu ver. O que está mudando para o gráfico? Quais são os parâmetros que você está... Deixa eu lembrar quais são os parâmetros que você tem aqui, né? Ó, daqui para cá, tem mais uma frequência de corte maior e um ganho
também maior. Só esses dois. Depois, para cá, o fator de mérito menor. Então entra esse ruído que não tinha no começo. Não, também tinha. Não, para esses dois aqui é o mesmo fator de mérito. Só que para esse aqui tem mais frequência de corte mais alta. Eu acho que é isso. Esse cara. Ele é até levemente mais rápido, talvez. Não, esse aqui é frequência de corte maior, mas ele tem esse overshoot aqui, que também está ligado com o fator de mérito. Eu acho que nesse caso aqui, frequência de corte e fator de mérito mais altos, os dois. Porque oscila mais e tem esse overshoot maior. Eu ia ouvir o bend, né? Ó, eu quero que você preste atenção na descida da nota. Volta para o começo, desculpa. A hora que desce tem uma próxima palhetada, que aqui está a palhetada, né? Aqui tem uma palhetada, aqui tem uma palhetada. Isso não era para atrapalhar o PNL, né? Vou pensar como contornar esse problema. Tá? Aí aqui daqui para cá, desceu de novo o fator de mérito e desceu a frequência de corte também. E mudou o ganho. Eu acho que quando mudou o ganho, ele começa a fazer o tracking melhor aqui. Eu acho que é isso. Só que aqui entrou um pouquinho mais do... Não tinha esse chifrinho aqui, né? Estava bonitinho, e aqui começa a ter o chifrinho. Então o negócio da troca, do balanço lá, né? É sempre uma arte aí. Qual que vai ser a melhor configuração. Então o sistema tem que ser bem robusto, né? Agora aqui começa a ficar melhor a coisa. Então, nessa primeira subida aqui, nessa primeira palhetada, ele sobe só um pouco, e aqui na segunda talvez seja uma palhetada mais forte, não sei, ele vai um pouco mais, mas aqui acompanha melhor, né? Tem esse transiente que dá uma primeira perdida, tudo bem, mas aqui ele conseguiu pegar bonitinho o primeiro harmônico, ele continua aqui, aí ele desce, onde tem essa, antes do vibrato, no vibrato a gente põe um pouco mais de energia na corda, então ela volta de amplitude, né? Aqui é onde talvez não tenha tanto, ele caiu totalmente, mas o vibrato está perfeito. Isso é bem lindo. Esse pedaço do meio, ele... Tem menos que podemos ouvir de novo, de repente? Não, então, pera um pouquinho, pode falar. Tocar. Ele abafa a corda com o dedo. Ele abafa a corda com o dedo. Né? Tem um momentinho que para mesmo, para ele poder introduzir vibrato. Legal. Então esse aqui ele, né, já está mostrando o sistema que está funcionando melhor. Aí aqui que tem um pouco mais de ruído, isso aqui está ligado com um fator de mérito maior, com uma frequência de corte maior também, possivelmente com um ganho maior também, porque está subindo mais ainda lá o tracking da palhetada. E o ruído aqui no transiente continua. Tá, aqui mais ruído ainda, e ele dá 2 overshoots ainda. Então o controle precisaria também de introduzir mais ramos, talvez, para poder controlar esse cara aqui, ou de repente outro tipo de filtro, alguma coisa desse tipo. Aqui é um caso também, sei lá, que mudou daqui para cá. Tem menos ruído e mais transiente. Então diminuiu a frequência de corte e aumentou o fator de mérito. Ele está, sei lá, muito igual aos outros. E aqui eu acho que foi a melhor das configurações que eu consegui. Que ele não dá overshoot de comparar com essa aqui. Essa aqui ela está mais limpa, né? Essa está mais limpa, mas o segundo overshoot lá está bem grande ainda. Também tá. Então esses aí são os primeiros, são os resultados. Esse último mais limpo ainda em relação ao anterior. O chifrinho continua aqui até um pouco depois. Ou seja, aqui está mais lento. Então quando ficou mais limpo porque tirou um pouco das frequências
só que aqui ele fica um pouco mais lento na descida, aqui também. Então, algumas conclusões. É uma técnica clássica de rede de telecomunicações, adaptada para sinais de áudio que não são sonores perfeitas e bonitinhas, né? E mesmo assim dá para ver que ele consegue pegar a fundamental e gerar um sinal limpo o suficiente para ser utilizado. Vou mostrar alguns efeitos aqui, próximo slide. Com isso aí dá para fazer aplicações diretas com usabilidade, por exemplo, conversor áudio para MIDI, dá para pensar em aplicações mais complexas, por exemplo, projetar efeitos de áudio que utilizam a informação da fundamental, ou até explorar os parâmetros do PNL, principalmente, como eu estava falando, eu nunca vi alguma coisa nesse sentido, a gente dá para pensar em fazer isso. Claro, estava falando contigo, pensar em efeitos que levam em conta indicadores de sincronia. Outra coisa, explorar musicalmente a frequência quiescente. Dependendo da frequência que começa, a análise do PNL vai demorar mais para corrigir ou não, pode ter mais ruído, não sei, eu acho que de repente essa informação dos transientes possivelmente pode gerar, sei lá, possibilidades aí para trabalhar com efeitos. Entre tantos outros, se alguém tiver uma ideia, a gente pode conversar. E, como eu estava falando, eu estou trabalhando aí com efeito AMFM, que tem uma decomposição AMFM, depois aí, quem quiser ver no próximo seminário eu vou explicar melhor. Então tem o sinal que entra, e tem essa decomposição AMFM que gera uma porção de modulação de frequência instantânea e uma proporção de amplitude instantânea. E aí dá para processar individualmente cada uma dessas partes e depois fazer uma ressíntese. A ideia é fazer isso em várias bandas, todas em múltiplos da frequência fundamental utilizada no PLL. Então, não sei, dá para aplicar isso em efeitos diferentes para cada uma das bandas também, dependendo das ideias aí com essas coisas todas que eu falei aqui de indicadores, de frequência crescente e tudo mais. Se alguém tiver alguma dúvida, então eu tento ajudar. Aqui é o do som, que é o grupo de sonologia. Ali é o nosso Aristóteles musical. Podem entrar no nosso site para ver nossos projetos de programação, aqui no e-mail, fique à vontade. Se puder ajudar com alguma dúvida, estou à disposição. O Aristóteles que é o Arquimedes, né? Arquimedes, desculpa. Eu não sou usar o teu site também, mas quer falar que ali as pessoas vão tentar olhar atrás do conteúdo, porque você não pode encontrar isso. Colocar o site. O site é som.eca. Acho que é isso. Uma pergunta. Dúvidas, pessoal? Obrigado, Roberto, pelo computador e direção de arte. Eu tenho algumas dúvidas. Me ajuda, então, porque essas dúvidas são difíceis. Ali nos diagramas, você realimentava com um oscilador que usava a estimativa de frequência. Né? Os gráficos que você mostrou são diretos valores de frequência. Os valores de frequência fundamental. Isso, mas os valores de frequência eles saem desse diagrama ou você teria que obter a partir. Sai ali. É isso aqui que está plotado aqui. Tá. Aqui é a análise lá de metrograma normal e aqui está saindo direto o F0. Tá. Que de novo, ele não é computado com o Sheldon, mas com o passa baixo. Só a parte passa baixo de dentro daquela caixinha ali é. Olhando assim de uma maneira bem simplista, o principal interesse dessa técnica é mesmo o fato dela ser linear. Né? Você tem um certo número aqui de multiplicações e somas por amostra, um número fixo. Então, você consegue tirar alguma coisa que você pode aproveitar como estimativa do F0, sem, por exemplo, calcular um espectro que tem custo em log n, sem calcular uma autorrelação que tem custo em ao quadrado. Sim. Que seriam outras técnicas aí bem clássicas para se estimar a frequência. Naquele exemplo particular, eu fiquei curioso para saber o desempenho, por exemplo, da autorrelação, que é uma técnica até bem burra, né?
mas que pela força que você tem ali naquela, mesmo com o transiente, a nota ela começa já assim muito para esse forte. exemplo musical, para esse exemplo, fazer uma autocorrelação com esse exemplo. Fazer uma análise por autocorrelação. Análise por autocorrelação, isso de frequência instantânea, por trechinhos lá, por autorrelação e também por alguma análise espectral. Não necessariamente de máximo pico, mas alguma coisa. Uma comparação. Eu vou até procurar nos artigos dos outros que talvez. Porque eu acho que as técnicas de rastreamento fundamental baseadas no espectro, que trabalham também com você tem uma estimativa de F0 e aí você soma os harmônicos daquela sua estimativa para ver se aquilo realmente fica melhor do que outras estimativas competidoras ali naquele momento. Me parece que aquelas duas técnicas, elas seguiriam, rastreariam aquela sua curva, aquele espectrograma bonitinho. Só que com custo computacional maior. E aí a questão é essa, né? Assim, o que você vai fazer com isso? Você precisa investir mais computação para ter uma estimativa mais estável ou não? E aí, para uso disso daí em efeitos, eu fiquei pensando assim, que se você calculasse de alguma forma a estabilidade dessa sua estimativa, quer dizer, naqueles trechos onde ela oscila muito rapidamente, você poderia botar um limiar e falar assim, não, essa eu não confio. E aí, quando ela começa a ficar mais estável, né, uma derivada menor, aí você pode dizer assim, nesse momento, eu não sei se esse seria o gráfico do seu PI. Aí, talvez se você mostrasse para a gente simultaneamente ao gráfico do F0 de N também, o gráfico do indicador de LI, isso que eu indiquei, a gente pudesse ter uma ideia mais clara. Mas talvez aquele lá fosse pudesse ser usado com uma chave liga-desliga, por exemplo, no processamento de um efeito que se apoiasse nessa sua estimativa. Então você tem um efeito adaptativo de áudio, que depende do estimador de frequência fundamental. Você pode dizer assim, enquanto a estimativa de frequência estiver meio louca, meio errática, e isso talvez o seu LI mostre, então você deixa o sinal mais dry, mais próximo do original. Mais próximo do original. E aí se o negócio estabiliza, aí você consegue aplicar mais efeito porque você sabe que aquele F0 é confiável. Legal. Estou pensando como usar isso aí na prática, né? Sim. Então, Antônio, você está dizendo que os custos são mais ou menos lineares nesse negócio. Sim, a gente entendeu. Sim. Aqui a motivação principal de fazer com o PLL essa estimativa é o custo barato. É ser barato. Porque mesmo as convoluções que estão escritas aqui são de filtros com 2 polos. Sim. É filtro de 2 polos, é coisa barata. Essa é a motivação principal. Daí a pergunta é, como deixar isso robusto? É isso. Então, aí que tá essa coisa toda, de botar o shell lá dentro, a inversão do passa baixa e tal. E é o único pessoal que eu vi trabalhando no PLL para áudio. De repente tem uma pesquisa boa, em vez de engenharia de controle mesmo, como colocar um ramo integrador, um ramo derivativo e tal, para tentar fazer o PLL funcionar melhor para áudio. Mas daí começa a ficar caro. Agora, as análises são sempre com o sinal de entrada senoidal. Ninguém fez a matemática considerando um modelo aditivo, por exemplo, do sinal da entrada e estudando o que acontece, quais são as interações entre a sujeira, a parte... A análise é sempre senoidal. Aí outra coisa legal assim feita. Legal. Pessoal, mais alguma dúvida? Bom, vamos agradecer então, Antônio.